Questão de número 13 do processo seletivo para o ingresso no curso técnico integrado do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES. No ano de 2006, o PS1, 2006-1. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora, é só praticar. Questão 13. No esboço abaixo, a medida do lado AD do retângulo ABCD vale 10 centímetros. CE é o prolongamento do BC, tal que os ângulos DEA e EAB medem, respectivamente, 30 e 60 graus. Então, alternativas a seguir. Então, se você já acompanha esse canal, sabe, eu já estou começando a falar isso no início dos vídeos, né? Para massificar mesmo. Afinal, 99% dos ouvintes desse canal não são inscritos. Então, se você chegou até aí por algum meio, seja na pesquisa, seja um amigo que te mandou, considere se inscrever e acompanhar também esse canal. Se você vai fazer aí o processo seletivo do IFES, acompanhando aqui todas as soluções, você vai adquirir uma maturidade para fazer uma boa prova. Depois volta aqui e comente. Então, esse é o momento da gente aprender um tema, em particular, resolvendo uma questão. Beleza? Então, eu não vou resolver a questão correndo, e aí depois você não consegue resolver uma parecida porque você não aprendeu os termos. Tá? Então, a gente vai explorando. No esboço abaixo, esboço porque pode não manter aí alguma proporcionalidade, beleza? Pode até falhar. A gente já viu nessa prova uma tangente que não era tangente, mas é esboço, tá bom? A medida do lado AD. Então você vai lá na figura, cada vérticezinho tem um nome para ficar fácil identificar. Então AD é esse lado do retângulo aqui, vale 10 centímetros. CE é o prolongamento. O que é isso, professor? Prolongamento do lado BC. Então, é o que o nome sugere, né? O lado BC viria até aqui. Aí a gente prolonga esse lado. Isso faz com que aqui seja 90 graus, beleza? Se não fosse, não teria nenhum compromisso. Então, aqui é 90 graus, porque é prolongamento. Tudo bem? Então, os ângulos DEA. Ângulo DEA. O ângulo é a ideia, a abertura é quando duas retas se encontram, tá? Tem interseção, a abertura entre elas ali. DEA. Então, o ângulo está medindo aqui no E. Nesse vértice do centro, DEA. Tudo bem? E o ângulo EAB. Opa. E o ângulo EAB. Então, aqui, ó, EAB. Ele está aparecendo aqui. Então, esse vale 60. E esse vale 30. Tudo bem? Então, beleza. Você aprendeu aí a ideia de esboço, a ideia de prolongamento. Retângulo. Tá? Retângulo não necessariamente vai ser um quadrado. Um quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Para ser quadrado tem que ter todos os lados iguais. E aqui não necessariamente, tá? A gente não pode... Não, mas a figura está quadrada, professor. Não, é esboço. Beleza? Então aqui, observe que ele não te faz uma pergunta. E aí a gente tem triângulos retângulos, a gente tem aqui retas que são sevianas. Enfim, tem uma série de possibilidades que se a gente tentar fazer sem olhar as alternativas, a gente pode se perder, fazer muita conta e ainda assim não atingir o objetivo, não achar a nossa solução. Então a melhor estratégia aqui que eu passo aqui, que eu indicaria, é que você vai explorando as alternativas. Você também não tem como ter uma alternativa predileta melhor do que a outra. Claro, você pode lê-las todas para poder ver se tem algumas que são absurdas. Mas, em geral, a gente iria trabalhar de acordo com as alternativas, tá bom? Então, aqui, por quê? Porque alguém poderia olhar essa alternativa letra B, por exemplo. O triângulo EDA é equilátero. O que é um triângulo equilátero, professor?
todos os lados iguais. E aí você fala, com certeza não são iguais. Mas é esboço, a gente não pode fazer sem fazer a conta, tá bom? Então pode ser que no esboço não pareça ser igual, mas na hora das contas fiquem igual. Então não posso me antecipar, tudo bem? Dito isso, vamos lá, o comprimento de DE mede 20. Então aqui, será que aqui pode medir 20 centímetros? Aí aqui, lembrando que aqui é 10 centímetros. Será que pode medir? Eu consigo... Como a conta que eu faço aqui para mostrar que isso é 20? Talvez não vale a pena. EDA é um triângulo equilátero. Para ser equilátero, essas duas são diferentes. Já não tem como, ok. E tem um detalhe aqui de diagonal e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito ainda. Bom? E aí a gente tem a medida do segmento BE vale 20. BE vale 20. Para valer 20 do BE, aqui deveria valer 10. É a mesma coisa, né? Já aqui embaixo vale 10. Aqui valer 10. Qual é a condição para isso aqui valer 10? Também não sei. A medida do ângulo EDA mede 120. O ângulo é DA. Esse ângulo aqui. Eu consigo mensurar esse ângulo EDA aqui. E aí o EDC mede 45. Ou o rosinha é 120. Ou o verdinho é 45. Os dois não pode. Por quê? Porque aqui embaixo é 90. E aí 90, ali sobraria 30, não 45. Ou é um ou é o outro. Mas o mais fácil de começar está por aqui. Por quê? Porque aqui eu consigo testar. Se essa figura aqui de baixo, ABCD, é retângulo, o que eu tenho? E tudo isso aqui é 90 graus. Se esse de dentro já vale 60, me responda aí. Quanto vale o que sobrou? 60 para chegar em 90. 30 graus. Beleza? Então, melhorando aqui, né? Esqueci de discutir. EDA é equilátero? Não pode ser porque um triângulo equilátero tem todos os ângulos igual a 60. Esse 30 já tira essa possibilidade. Bom, ainda ficaria esse aqui e esse aqui. Mas nesses dois que eu estou trabalhando, observe. Eu cheguei num triângulo assim, ó. Aqui vale 30. Aqui vale 30. Esse tipo de triângulo é chamado de triângulo isósceles. Esse cara é igual a esse. Então aqui não pode ser 20. Então essa aqui também não pode. Mas mais do que isso, não estou interessado em eliminar, eu quero verificar a validade. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Que é, professor? Volta um pouquinho, 10 segundos no vídeo. Eu vou ter falado isso. A soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180. Então, se aqui é 30, aqui é 30, quanto vale esse? 30 mais 30, 60. 180 menos 60, 120. Então, esse ângulo aqui vale 120.
Então também não é esse do 45. É exatamente a letra D. Esse ângulo vale 120. Beleza, esse ângulo vale 120. Logo, se vale 120 todo o ângulo, vamos lá. Vamos continuar explorando a questão. Se isso tudo vale 120, aqui vale 30. Logo, não é 45. Então, a gente já eliminou essa A, não é 20, porque, no final das contas, se aqui é 30, aqui embaixo é 30, essa medida também é 10 centímetros. Não é equilátero, porque um equilátero, propriedade do equilátero, todos os ângulos igual a 60. Tudo bem? Já no enunciado, tem um 30 graus aqui. Então, não pode ser um equilátero. Tudo bem? Então, aquela alternativa a gente elimina já na questão, já no enunciado da questão. Agora falta a medida do segmento BE. Ele pode ser 20. E aí? Pode ou não pode ser 20? Como que a gente poderia mostrar que esse cara não vai ser 20? Para ser 20, eu preciso que esse cara vale 10. Tudo bem? Então eu vou apagar um pouquinho aqui essas coisas. E vamos explorar essa questão. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Esse triângulo retângulo aqui, ó. E, C e D. Que ângulo é esse? 30 graus. Que medida é essa? 10 centímetros. Se aqui é 30 e aqui é 10, qual é esse valor aqui? Eu consigo achar esse valor a partir do seno de 30 graus. É igual oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Aí eu também já fiz uma questão dessa aqui. Você vai nessa playlist de resolução aqui, deve estar aqui embaixo na descrição. E aí você acha a questão lá, vai dando uma olhadinha. Você pode ir lá na prova também. Você vai ver uma questão exatamente assim que a gente usou trigonometria no triângulo retângulo. Beleza? Então aqui, ó, o seno de 30 é meio. Então eu vou ter que x é igual a 10 sobre 2. Passei esse 10 para lá. Então x é igual a 5. Logo, o comprimento é B, no final das contas, vale 15 e não 20. Beleza? E aí aqui a gente consegue também observar se aqui é 30 e aqui é 90, esse cara todo aqui vale quantos? 60. E aqui, na verdade, a gente é capaz de determinar esse valor aqui de baixo também, né? A gente poderia agora fazer para achar esse valor aqui, usando agora o cosseno de 30. Beleza? Ou seno de 60, tanto faz. Isso será igual a y sobre 10. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o y é igual a 5 raiz de 3. Então, eu sei que esse cara aqui é 5 vezes raiz de 3.
Raiz de 3 naquela questão ele fala que é 1,7. Na verdade, essa figura ela é um esboço mesmo, ela deveria ser assim, né, mais comprida. E 5 vezes 2 dá 10. Esse cara é maior do que esse. Mas ainda bem que ele foi cauteloso e falou no esboço. Beleza? Então é isso, tá? Aqui a gente explorou bastante da questão com excessos em relação à resolução da questão. Mas essa é a característica do canal, essa é a característica dessa playlist, de você explorar mesmo os temas que surgem dentro de uma questão. Assim você aprende e ao mesmo tempo você já tem o objetivo de ver como que são as questões do IFES e já como resolvê-las, ao invés de ficar ali num exemplo básico, aleatório, que nem vai cair em prova nem nada. Beleza? Então é isso. Dúvidas? Coloquem embaixo nos comentários. No mais, agora, já sabe, né? É só praticar.